Oi, tudo bem? Como é que tá seu domingo? Legal, que bom. 2h38, hoje é dia 26 de janeiro de 2020, domingão rachado de sol, e eu adoro o calor, eu amo. Então, estamos indo bem. Então, veja bem, nós vamos hoje estudar a lição da Escola Sabatina, Daniel. Um livro maravilhoso. Esse trimestre nós estamos nos deliciando, entendendo toda a história em si e a aplicação que Deus gosta de trazer para a nossa vida atual. Sejam bem-vindos, viu? Legal, Elisângela, Daniele, tudo bem? A Lurdinha, a Sandra, a Meire, o Leonardo, a Solange Porto. Então vamos participar, gente, da lição. Eu gosto de fazer uma lição resumida, com aplicações para ajudar você que é professor, para você que não tem a lição, para você que muitas vezes foge da escola sabatina por não entender e não saber o que está rolando. Então, você acompanha o vídeo, sabe o que está rolando, 9 horas na casa do papai, e lá, juntos, Deus vai saber o que fazer com você. Pelo menos você não vai ficar dentro das salas de bobeira, né? Aí o professor vai fazer uma perguntinha lá, você não sabe nem o que está rolando. Então, já inicia no sábado aqui, ó, do orgulho à humildade. O verso áureo é: quão grandes são os seus sinais, e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é o reino sempiterno, o seu domínio é de geração em geração. Puxa vida. Aqui diz, ele dá uma passada legal aqui falando sobre o orgulho, né? Gente, nós temos que entender uma coisa que é muito importante. A gente fala do orgulho de Satanás, não é? Eu não tenho orgulho de Satanás. Então, esse pecado original, né? Que tudo originou desse orgulho. E aí eu me coloco numa diferenciação do orgulho. E nós temos que entender que o orgulho não é só isso. Não é só uma postura orgulhosa e falar: Deus, eu sou melhor que você, então você está fazendo as coisas erradas, eu quero do meu jeito, porque eu sei. É um orgulho, mas o orgulho não é só isso. O orgulho é até a falta de fé na salvação. Às vezes nós pecamos e erramos numa constante, e o orgulho é tão grande que eu não me volto a Deus. Olha que coisa maluca. Pô, eu pequei essa semana 6 vezes, 7 vezes, na mesma coisa. Orei, pedi perdão, caí. Aí na 8ª vez eu falo: pô, nem vou orar. Pô, tô tirando com a cara de Deus. Não é o teu orgulho. São esses momentos que você mostra para Deus que você confia nele, que você é humilde perante ele, que você depende dele. Se Jesus falou: cara, perdoa o camarada lá 70 vezes 7 aqui na terra, quantas vezes ele tem que te perdoar? Pelo menos 70 vezes 7, porque é uma ordem dele. É um ensinamento dele. Então nós colocamos muitas vezes o orgulho à frente do nosso cristianismo. E aí a nossa fé, balbal, vai embora, desagradamos a Deus, agradamos a carne e ao inimigo. Então a Bíblia fala sobre isso, fala sobre Nabucodonosor, é um outro formato de orgulho. É um poderio, Satanás estava num poderio máximo, né, de relação contextual, né? Não é igual nós, não somos ninguém, somos apenas servos humildes do Senhor. Nabucodonosor era o top de linha, né? Deus falou: olha, você é o cara, você domina o mundo, você é o cabeça de ouro. Então a palavra do estudo vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse potencial orgulhoso que ele teve. Deus teve que agir de uma forma que muitas vezes a gente não entende. A lição vai explicar. As pessoas às vezes vão falar, principalmente quem não é cristão, vão falar: pô, mas que Deus castigador é esse? Porque não deixa de ser um castigo, mas é um castigo de salvação. É diferente de um castigo de reprimenda para você sofrer dor pelo que você fez.
Deus, quando nos castiga, é para nos trazer de volta, para nós entendermos o que é o processo da graça, da salvação e quebrar esse orgulho que nós temos em nossa vida. Ok? Aí, legal. Aí, no domingo, passamos a lição. Não é esta a grande Babilônia? Aqui diz assim: Deus concedeu a Nabucodonosor um segundo sonho. O primeiro foi o que nós estudamos a semana passada, que é o da estátua. Cabeça de ouro era ele. Depois os reinos se passariam, para mostrar que reino na terra nenhum vale nada. Para mostrar que, por mais poderoso que Nabucodonosor fosse, o seu reino, a sua riqueza, o seu potencial bélico, os seus guerreiros, todas essas formações, não era nada. Nada, nada, nada. Às vezes nós vivemos uma vida temente ao homem, temente ao governo, temente ao patrão, temente ao poder de um homem dono de uma empresa, rico, bilhardário, e você está submisso a ele. Aí você acha que as boas coisas não vão rolar, que tudo rola para ele. Pois isso não é nada para Deus. Eu me apego muito na minha fé com Jesus, naquilo que ele diz. Cara, não vai te faltar nada, Shein. Sabe o que é não faltar nada? É o que falta para esses poderosos. É a paz que eles não têm. É a luta constante de olhar as pessoas os amando por interesse. Ele nunca sabe qual é o amor verdadeiro que está se achegando a ele, de um amigo, de um namoro, de um casamento, de qualquer perfil, de um funcionário. Ele não tem paz. E você acha lindo a riqueza dele? Muito bem, não é ruim ser rico, não. Eu queria ser rico também. Mas eu tenho tudo na minha vida no sentido de que não vai me faltar nada. Nem a paz, nem o dinheiro, nem o alimento, nem a roupa. Vou passar dificuldades? Mas passar as dificuldades ao lado daquele que atira a pedra no pé da estátua e estabelece o seu reino. Cara, tem coisa mais gostosa que isso? Tem coisa melhor em saber que esse Deus é o que comanda a minha vida? É o que tentou comandar o rei de Babilônia. E ele teve esse sonho, e aqui a palavra disse que ele, ainda Daniel falou do sonho. Ele sonhou com uma árvore que ela, para que ela fosse cortada, o toco e as raízes deveriam ser deixados na terra para ela receber o orvalho do céu. Essa era a vontade de Deus para ele, para o reino dele, para a vida dele. Daniel ficou sem jeito, né? Daniel foi falar com ele, ainda falou com carinho. Daniel sabia que ele iria virar um animal, que ele ia viver como um animal, como um bicho. Hoje a gente na psicanálise, na psiquiatria, entende bem esse sintoma. Aqui diz que Daniel foi educado, disse que expressou muito carinho, dizendo que o reino dele era legal, que ele era legal, que ele podia realmente ser uma nova criatura em Deus, que Deus ia cuidar dele, do reino dele, e que essa árvore, que simboliza, a árvore já na Bíblia simboliza reinos, reis, estava simbolizando ele. Então Daniel, com todo carinho, com toda a presteza, tentou mostrar para ele, e ele sabia quem era Daniel. E ele já tinha passado por experiências. O orgulho, a capacidade do homem de poder pessoal é muito grande. A gente não sabe o quanto, mesmo nós, humildes servos, nós temos essa capacidade de usar esse orgulho até para a salvação. Hoje eu prego na nossa igreja, no IASD aqui, na Avenida Brasil, com a Princesa Isabel, com a rua, no centro de Americana, e eu estou pregando sobre a graça. Segundo domingo, vou fazer um terceiro. Falaria mais 10 domingos sobre a graça. E as pessoas não entendem, elas sofrem, porque o orgulho está acima da graça.
É um orgulho velado. A gente diz que não é orgulhoso, que não tem orgulho, mas a gente é orgulhoso, a gente não consegue assimilar essa graça, a gente tem que partilhar, participar. A gente tem que ser participante ativo nela para nós sentirmos a salvação e a paz. E quando Jesus diz que nos traria paz e liberdade, a gente não enxerga na vida do crente. A gente vê peso, tristeza. A igreja, muitas vezes, para cantar um hino, meu Deus do céu, é uma dor para sair de dentro da alma, é uma falta de alegria por não estar vivendo essa paz, essa certeza da salvação. Está sempre indo à igreja para pagar alguma coisa, uma promessa, um pecado, uma dor, para requerer algo de Deus. Parece que a vida é um fardo. E aí os nossos hinos são cantados na igreja com vozes para fingirmos que tem muita gente cantando. Infelizmente. E Daniel adverte ele na segunda-feira, advertido pelo profeta. Daniel não apenas interpretou o sonho, mas também indicou a Nabucodonosor uma solução. Aceita o meu conselho e põe em prática. Pela justiça em teus pecados e tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. E também que se prolongue a tua tranquilidade. Ele diz assim, e talvez se prolongue as suas atividades. O rei queria colocar Babilônia como o símbolo mundial do poderio. Então ele começou a usar os pobres, os necessitados, a pisotear, a pagar mal, a cobrar impostos, a fazer as pessoas trabalharem muito, a construir jardins, ruas, avenidas, ouro sendo distribuído para tudo quanto é lugar, e a fome tomando conta do império, tudo aquilo que Deus em Salmos e nas suas profecias mais odeia. E ele transfere isso para a gente também, quando ele diz amar ao próximo como a ti mesmo. É a mesma forma, esse cara é relevante na quantidade de poder, de dinheiro e de numerários de seres humanos que sofreram. Mas às vezes nós fazemos um sofrer, uma família sofrer. Às vezes usurpamos essa família. Às vezes podemos ajudar e não ajudamos alguém na igreja. Não é diferente aos olhos de Deus. É preocupante isso. E Jesus aqui alertou Daniel, que alertou a ele, dizendo que talvez se ele não oprimisse mais as pessoas, os necessitados, os mais frágeis, Deus podia ter compaixão da vida dele, e certamente teria, creio eu, como Daniel também cria, e que ele, com essa advertência, pudesse tomar uma atitude. Pudesse realmente refletir nas benesses que Deus fez a ele, as manifestações que Deus provocou na vida dele, no histórico da vida de Israel, nas coisas poderosas que Deus fez e Nabucodonosor sabia. E aí na terça-feira a gente entra no O Altíssimo tem domínio. Apesar do conselho para se arrepender e buscar o perdão do Senhor, o orgulho implacável de Nabucodonosor fez com que o decreto celestial fosse executado. Ou seja, ele disse assim, não, pode executar. Deixa Deus executar. Ou seja, será que ele vai conseguir? Eu cresci. Eu estou mais forte, estou mais poderoso. Eu tenho controle de mim. Eu não tenho mais depressão, eu não tenho mais ansiedade, eu estou bem. Manda ele executar. E aí a Bíblia diz que ele executou. Enquanto o rei andava em seu palácio e louvava a si mesmo pelo que havia realizado, ele foi afligido por uma condição mental que forçou a sua expulsão do palácio. Nabucodonosor sofreu uma patologia mental, que na época era chamada de licantropia, era chamada de zoantropia, e hoje tem um novo nome, que a condição humana dele deixa de existir. Ele vê a condição dele num corpo errado. Tudo isso aqui que ele
existe esse eu dele, deveria estar num corpo de animal. Ele não conseguia enxergar mais a vida dele num corpo humano. Caraca. O cara viveu anos assim. Agora, como é que Deus faz uma maldade dessa, né? A gente pensa. Era uma lição. Essa lição tinha que ser dada não só a Daniel, ao Nabucodonosor, mas a toda uma nação, a todo um mundo. Deus, em várias situações, usou o seu povo para se manifestar ao mundo. Sabia? As pessoas, Deus usa as pequenas coisas para fazer grandes coisas. Deus usou o dom de línguas em Pentecoste para pregar uma pancada só para o mundo todo. Deus tem eu e você para tomar uma atitude em prol dos seus desígnios, do domínio, o domínio dele, que ele pode usar um ato singular para fazer uma coisa estrondosa. Naquele momento, ele tinha que atingir quem? O Todo-Poderoso Nabucodonosor, o reino mais poderoso da terra. Ali todas as pessoas, quando viram a situação daquele homem, sabendo que Daniel levou as profecias, que Deus do céu avisou, que Daniel o incentivou a se entregar, aquele homem se recusou e enfrentou a Deus. Então algo tinha que ser feito para a salvação dele, Nabucodonosor. E para que essa salvação fosse estendida a toda a nação. E servindo de trampolim para o mundo. Eu não sei, nós cristãos, eu peço muita misericórdia de Deus, porque eu quero sempre enxergar que a reforma, o reavivamento vai começar por mim. Que a minha igrejinha vai ser a igrejinha que vai iniciar todo o processo de preparação para o mundo. Sabe por que eu penso assim? Porque não depende de mim. Depende dele. Mas eu quero, eu busco, eu me entrego, eu creio na graça, no amor dele, no perdão, na transformação, nos avisos, no caráter, na fidelidade dele. E eu creio que ele pode me usar para fazer algo pequeno e se tornar grandioso. E pode com você, claro. Claro. Mas a gente não entende isso. A gente fica esperando os outros. A gente fica esperando o pastor. A gente fica esperando a igreja. Talvez Moema. Talvez a central da onde eu moro. Talvez de lá tem recurso, tem dinheiro, tem tudo. Tem gente inteligente. Tem médicos, advogados. O que é isso para Deus? Deus usa os que não são para envergonhar os que são. Um dia alguém falou para mim, nós temos o Orlando Macrini que faleceu, era adventista, e ele pregou para o Silvio Santos muitos anos. Ele preparou o coração dele muitos anos, falando de Deus. E alguém me falou, você já imaginou Silvio Santos convertido? Quanta gente viria para Jesus? Eu tive que falar, você já imaginou que Deus não precisa de Silvio Santos? E que Silvio Santos iria atrair muita gente por ele, para ele, idolatrando-o, buscando a Deus por causa dele. Agora, Pedro, um Zebedeu, trouxe 5.000. Arrebentou, sem microfone, sem internet, cheio do poder de Deus. E essa busca, esse orgulho nos impede. Esse medo, que também é um orgulho. O orgulho vive impregnado na gente, faz parte do nosso caráter. E com o orgulho nós vamos dimensionando as coisas, fazendo do nosso jeito e nunca do jeito dele. O do jeito dele é muito difícil porque eu tenho que
me dar, me doar para ele e para o próximo. Entender a graça, entender os desejos dele, é não ser mais você, no sentido de, estou aqui, Senhor, o que o Senhor precisa. Ele falava para Abraão, Abraão, pare. Abraão, siga. Sim, Senhor. Abraão, monte a tenda. Moisés, a nuvem andou, vamos andar. Pode parar. É o comando. O Altíssimo tem o domínio. Então nós temos que desejar esse domínio integral. Nós temos que ter a visão de Deus. Qual é a visão de Deus? É eu agir através do Espírito, seja lá qual ação for, pequena, média, grande, não sei. Os imbuídos do Espírito agem, decidem, não ficam mornos, não ficam nas expectativas de si, do seu orgulho, não fica somente aos sábados igrejeiramente se alimentando. Tem atitude. O crente tem atitude. E essa soberania vai agir sobre você, como agiu sobre Daniel, como queria agir sobre Nabucodonosor, que não era adventista, mas o orgulho impediu. E às vezes esse orgulho nos impede de ser o que Deus quer. Meu Deus, 20 minutos. Levantando os olhos para o céu, vamos lá. Deus permitiu que Nabucodonosor fosse acometido por uma doença estranha, que foi essa. Ellen White falando. Curiosamente, tudo mudou quando, no final dos 7 anos preditos pelo profeta, o rei enfermo levantou os olhos para o céu. Ele estava lá de 4, que nem um cavalo, que nem um animal, comendo esterco, podridão, comendo lavagem. Esse cara, Daniel 4:34, ele olhou para o céu, cara. Ele entendeu. Olha que amor de Deus. Infelizmente, o cara tem que ficar de 4. Às vezes nós não precisamos. E entendemos. E muitas vezes nem entendemos, nem de 4, nem de 8, nem a pé. Durante 7 anos, Nabucodonosor foi um espanto para todos os seus súditos. Por 7 anos foi humilhado perante todo mundo. Então sua razão foi restaurada. E levantando os olhos em humildade para o Deus do céu, ele reconheceu a mão divina no seu castigo. Numa proclamação pública, ele admitiu a sua culpa e admitiu a grande misericórdia de Deus na sua recuperação. Quinta-feira, humilde e grato. Então essa postura, essa posição de Nabucodonosor, quando ele aceitou verdadeiramente e entendeu realmente quem era Deus, ele pôde contribuir para a causa. Ele pôde, ele mesmo, entender o que realmente ele necessitava. E tudo aquilo que ele construiu, ele deve ter olhado e olhou, e olhou, e olhou, e não encontrou nada. E olhou para o dinheiro, e olhou para a faculdade, e olhou para o salário, e olhou para o dinheiro que ia entrar e não entrou, se entristeceu, ficou deprimido, aí ficou ansioso porque a coisa não deu certo, o emprego não veio, e olhou, contemplou, buscou, e nada. E de repente, resolveu tudo. É assim que está a tua vida? É assim que você está olhando? No horizontal? Que Deus tenha compaixão de nós. Que essa humildade nessa dependência venha transformar você. E Ellen White fala em Profetas e Reis, o propósito de Deus de que o maior reino do mundo mostrasse seu louvor estava então cumprido. O maior reino do mundo mostrando louvor a Deus. Essa proclamação pública em que Nabucodonosor reconheceu a misericórdia, a bondade e a autoridade de Deus foi o último ato de sua vida registrada na história sacra. Para o eu,
E imagino chegando no céu e olhar e ver Nabucodonosor. E outra vez olhar e não ver um irmão tão amado e querido na igreja. Essa tristeza eu não quero ter. Por isso que eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus para que Ele nos conserve humildes e dependentes dEle, para que a gente possa, como Nabucodonosor, olhar para cima, olhar para o céu em definitivo. Chega, deixar essa marca registrada para sempre, porque a palavra de Deus diz: a salvação é hoje, é agora, é nesse momento, não é sábado na igreja, é hoje que você ouviu essa lição. É você se entregar, se humilhar, buscar a Deus do universo e dele ser dependente até a sua volta ou até a sua ida para aguardar a volta de Jesus. Fica na paz. Ultrapassei o tempo, mas Deus seja louvado. Compartilhe esse vídeo. Passe para frente essa lição para ajudar outras pessoas que ainda não estudaram, tá bom? Beijos. Tchau. Glória a Deus.